Boa noite, queridos. Estou muito animada de estar aqui com vocês hoje. Já faz um tempinho que eu não faço live por aqui, mas hoje vai ser uma live muito especial. Vou já falar por quê. Sejam todos muito bem-vindos. Todos que estão entrando aí. Depois, se alguém puder me sinalizar se o áudio está ok, se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, todo mundo que está entrando, Mari, Gisele, já recebi um joinha, então creio, Caroline, Vanessa, Bruna, creio que estão me ouvindo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, claro, quem sou eu? Eu sei que muita gente chegou aqui hoje, então talvez não me conheça. Meu nome é Larissa Ferraro Bezerra e hoje eu sou conselheira bíblica. Há 13 anos atrás, o Senhor Jesus me encontrou, me salvou, decidiu me aceitar e transformou totalmente a minha vida. Hoje eu tenho mais de 20 anos trabalhando com comportamento humano e desde que o Senhor me salvou, esse trabalho com comportamento humano, ele passou a ser totalmente voltado para as escrituras sagradas, ou seja, Bíblia. Então, hoje o meu trabalho sou conselheira bíblica, eu sou escritora, eu sou palestrante, eu sou professora, eu sou coordenadora, mil uma coisas, né? E eu escrevi 2 livros cristãos. Então, o primeiro foi Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam. E o segundo livro é O Comer para a Glória de Deus. E são 2 assuntos muito interessantes, né? Assuntos, às vezes, um tanto quanto polêmicos, assuntos que nós vivenciamos muito no dia a dia, pensamos muito, falamos pouco, e eu trato todos os dois, eu trato por essa perspectiva bíblica. Mas não é para falar dos livros que eu estou aqui hoje, nós estamos hoje, mais tarde, assim que terminar essa live, eu vou abrir as inscrições para o curso online Comer para a Glória de Deus. Essa é a segunda turma. A primeira turma foi no final do ano passado, e aí, devido a essa época, sendo uma época que as pessoas procuram muito esse cuidado com o corpo, eu achei que era bem apropriado abrir uma nova turma para as pessoas que querem entender o que é glorificar a Deus na sua alimentação, no seu cuidado com o corpo, tá? Então, por que que eu falo sobre esses assuntos? Porque eu vejo que existem muitas coisas que nós escutamos por aí como sendo coisas que a Bíblia fala, mas que na verdade a Bíblia não fala. Então, o que eu procurei trazer é realmente o que Deus fala sobre esses assuntos, ok? Então, quero falar um pouquinho sobre o curso. O curso, ele é um curso de 20 aulas, são 3 módulos, 20 aulas. Vou passar aqui rapidinho para vocês. São 20 aulas mais as lives. As lives, elas também ficam na plataforma, salvas para vocês. E essa live aqui de hoje, assim que a gente terminar, ela vai ficar salva também para vocês compartilharem. E, inclusive, agora você também pode compartilhar. Vai lá nos seus contatos e encaminha para pelo menos uma pessoa essa live, para ela se juntar a nós, para ela aprender também quais são as razões por que a gente não glorifica a Deus com a nossa alimentação e cuidado com o corpo. Então, vou passar rapidinho aqui os módulos do curso. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a minha história, como foi minha conversão, isso tem no meu canal no YouTube, também na página da inscrição do curso, é o comerpraggloriadedeus.com. Tem um videozinho falando a meu respeito, tem ali também todos os módulos, mas para você que está já por aqui, eu vou te falar. Então, são 20 módulos, vou passar rapidinho. Problema não é o coração, exame de coração, entender nosso ser interior, inclinações do coração, quais são as nossas tendências de pecado, liberdade cristã e alimentação, ingredientes fundamentais para a nossa mudança, jejum espiritual, que não é a mesma coisa que jejum intermitente, tá certo? Distúrbios alimentares, eu trato dos distúrbios alimentares pela perspectiva da palavra de Deus, sinais de que nossos comportamentos passaram do limite, entendimento bíblico do corpo, o padrão de beleza para Deus, está realmente no controle, acabe com a preguiça. E aí o terceiro módulo é um módulo muito especial, que ele é um módulo que trata das nossas emoções. Eu sei que muitos dos problemas relacionados à alimentação, as pessoas lidam, né, da forma errada com as emoções, indo para a comida. Então, tem um módulo só sobre emoções, e aí eu falo sobre culpa, 2 aulas sobre ansiedade, temor dos homens, insatisfação e tristeza. Então, esse é o curso online Comer para a Glória de Deus.
E tem outra notícia muito boa para vocês. As 5 primeiras pessoas que se inscreverem no curso, lembrando que a inscrição vai abrir assim que acabar a live, já vai estar aberta, e as 5 primeiras pessoas que se inscreverem vão ganhar o livro Comer para a Glória de Deus. Aí a minha equipe vai entrar em contato com você para pegar o seu endereço e eu vou enviar para você, ok? Então, vamos ao nosso assunto. 5 razões por que você não está glorificando a Deus no seu cuidado com o corpo. Primeira razão. Hoje vai ser uma live que eu não vou ficar olhando as perguntas, tá certo? De vocês. Eu vou passar esse conteúdo, a gente vai conversar sobre esse conteúdo. Em um outro momento, eu vou fazer uma live só para responder as perguntas de vocês. Então, se você quiser já mandar a pergunta, mas aí não manda aqui na live, porque eu não vou olhar. Você depois manda no meu direct, manda as perguntas. Eu vou também abrir caixinhas ao longo dos próximos dias e vou fazer uma live só para responder as perguntas de vocês. Combinado? Então vamos lá. A primeira razão porque você não glorifica a Deus na maneira que você cuida do seu corpo é você excluiu Deus dessa parte da sua vida. Você excluiu Deus. E aí eu tenho algumas perguntas para fazer para você, que são o seguinte: como está o seu relacionamento com Deus? Você tem um relacionamento com Deus? E se você é uma pessoa que tem consciência de que não tem um relacionamento com Deus, eu quero te ajudar também nisso. Não vai ser nesse momento agora da live, mas você também pode entrar em contato comigo, falando, Larissa, eu realmente entendo que eu não tenho um relacionamento com Deus, eu queria entender sobre isso. Eu gostaria de ter um relacionamento com Deus. E aí eu vou te ajudar em um outro momento, ok? Então, primeira pergunta. Segunda pergunta, você ora? Terceiro, você procura na Bíblia respostas para os seus desafios, para as suas lutas? Você divide a sua vida em vida espiritual e vida secular? E aí eu vou te dizer que a nossa vida ela não tem divisão. Toda a nossa vida é espiritual. E nós vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas para a gente lidar com essa primeira razão, que é o fato de você excluir o Deus dessa sua parte, dessa parte da sua vida, que é o cuidado com o corpo, a alimentação e a atividade física. Para isso, nós vamos para a Bíblia, né? Então, nós vamos para o livro, para o Evangelho de João, capítulo 15. E aí, se você não tem a sua Bíblia aí com você, eu te aconselharia a ir pegar rapidinho, corre lá, pega a sua Bíblia, porque nós vamos passar por alguns textos das Escrituras, né? Minha proposta é abordar os assuntos sempre da perspectiva bíblica. E para isso você precisa estar com a sua Bíblia. Então, vamos lá no Evangelho de João, capítulo 15, e nós vamos olhar dos versos 1 ao verso 8. Vamos lá. Vocês sempre me perguntam qual é a versão da Bíblia que eu uso. A minha Bíblia é a Nova Almeida Atualizada. Eu gosto demais dessa tradução. É uma tradução muito boa, como eu posso colocar, fiel aos escritos originais e, ao mesmo tempo, tem uma linguagem de fácil compreensão. Vocês vão ver. Então, vamos lá. João 15, a partir do verso 1 até o 8. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Então, nós vamos olhar algumas coisas aqui nesse trecho, tá? Primeira coisa que eu quero olhar com vocês nesse trecho é o último verso que nós lemos, que é o verso 8.
que diz o seguinte: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. O assunto da nossa live aqui são as razões por que você não está glorificando a Deus no seu cuidado com o corpo. E aqui Jesus nos aponta que Deus é glorificado quando nós damos frutos. O que significa isso? O que significa dar frutos? Quando Jesus fala dar frutos, significa manifestar o fruto do Espírito. Significa viver como Jesus viveu, produzindo o fruto do Espírito. E nós vemos nas Escrituras, em Gálatas, o que é o fruto do Espírito. Ele é um fruto só, que tem vários aspectos. E aí nós temos os aspectos do fruto do Espírito, eles são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio ou autocontrole. E aí a gente já começa a entender algumas coisas. Se eu não estou em Deus, em Cristo, eu não posso dar frutos. Se eu não dou frutos, eu não glorifico a Deus. Para que eu possa dar frutos, eu preciso estar firmada, fixada na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Então, somente aqueles que foram salvos verdadeiramente por Jesus Cristo podem dar frutos e glorificar a Deus com a sua alimentação e o seu cuidado com o corpo. Nós vamos já entender mais sobre isso, tá? Com mais detalhes. Mas olha que interessante, o fruto que nós devemos manifestar, parte dele é o domínio próprio, que nós precisamos. Não é só isso, o comer desregrado não é só falta de autocontrole, mas é um aspecto muito importante. E aí a gente volta para o comecinho dessa passagem que a gente leu agora, que é João 15, do 1 ao 8. Para o verso 4, olha lá, que Jesus está falando, que permanecer nele. Quem permanece nele dá muito fruto. Só quem permanece nele é que realmente pertence a Deus. Só quem permanece nele. Isso é muito importante. Quem permanece dá fruto. Ele continua no verso 5. Verso 7. Se as palavras de Jesus permanecem em nós, pediremos qualquer coisa e ele nos dará. Olha que interessante. Quando a gente não coloca Deus nessa luta, né, do cuidado com o corpo, da saúde, quando Deus não está nisso, obviamente ele não vai ser glorificado. Mas quando ele está, quando nós estamos em Cristo e nós produzimos os frutos, nós glorificamos a Deus. Quando nós permanecemos nele, guardamos a palavra dele. Então, percebe, se o que tem dentro do meu coração é a palavra de Deus, o que eu vou pedir, o que sai do meu coração, vai ser de acordo com a palavra de Deus. Então, automaticamente, vai ser de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus só nos dá o que é de acordo com a vontade dele. Então, se a palavra dele estiver no nosso coração, nós vamos pedir coisas que estão de acordo com a vontade dele. E isso nos será dado. Jesus está dizendo aqui: pediremos qualquer coisa, isso nos será dado. Então, inclua, primeira coisa, inclua Deus nessa área da sua vida. Na verdade, reconheça Deus nessa área da sua vida, porque se você é um salvo, ele está em todas as áreas da sua vida, mas reconheça isso. Ok? Primeira razão foi essa, que você não está glorificando a Deus. Segunda razão que você não está glorificando a Deus é que você está lutando com as suas próprias forças. Você está lutando com as armas erradas, erradas. E aí a primeira pergunta que eu tenho para te fazer dentro dessa razão é muito simples. Você está lutando? Porque às vezes as pessoas dizem, a luta tal. Mas a pessoa absolutamente ela não está lutando. Ela simplesmente se entregou. Ela não está fazendo nada. Ela não está glorificando a Deus. Ela sabe disso. Quer isso seja na alimentação, cuidado com a saúde ou qualquer outra área. Ela não está glorificando a Deus, mas ela também não está lutando. Ela não está fazendo nada para evitar fazer o que é errado e buscar fazer o que é certo. Então, a primeira reflexão que você deve fazer é essa. Você está lutando verdadeiramente. Aí a segunda reflexão, você está lutando com quais armas? Com que força você luta?
E aí, para nós entendermos quais são as armas corretas, nós vamos aqui para as Escrituras, no livro, na epístola, perdão, de Efésios, que Paulo escreveu aos Efésios. Então, vai na sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 6, nós vamos ler dos versos 10 ao 18. Diz assim a palavra de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então vamos lá entender o que Paulo está falando aqui, coisas muito importantes. Primeiro ponto, já no verso 10, ele diz: sejam fortalecidos no Senhor, na força do poder do Senhor. Esse poder do Senhor é o poder, gente, que ressuscitou a Cristo. O poder que ressuscitou a Cristo, no livro de Efésios vai dizer isso mais no começo, que o poder que ressuscitou a Cristo, ele hoje é um poder que habita dentro dos cristãos, dos salvos por Cristo. Então, nós devemos lutar para glorificar a Deus através da força do poder do Espírito, não o nosso próprio braço. Nós precisamos do Senhor, como a gente já viu. No verso 11, tem uma outra coisa que eu quero chamar a atenção. Paulo escreve que é a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E isso nos mostra que nós vamos ter uma resistência até, que é a resistência do diabo. O diabo, ele não quer, primeiro ele não quer que nós sejamos salvos. Depois que nós somos salvos, ele não quer que a gente cresça. E aí ele vai desviar a nossa atenção para coisas que são de menos importância. Ele vai nos distrair, ele vai trazer ideias para a nossa cabeça que são desequilibradas, que não estão de acordo com o que as escrituras ensinam. E nessa área de comer, de cuidar do corpo, de fazer atividade física, é uma área especialmente apetitosa, vamos colocar assim, para o diabo. Ele pega, como é que o diabo nos tenta? O diabo ele não pode possuir o corpo do crente, mas ele pega os desejos do nosso coração e ele coloca diante de nós. Então, percebe? Os desejos, as coisas que nós queremos, ele coloca diante de nós. Então, facilmente nós saímos do foco de seguir a Cristo, de seguir a palavra dele, para aquelas coisas que o nosso coração pecador quer. E assim o diabo nos desvia e nos arma ciladas. Mas Paulo vai continuar explicando que a nossa luta ela é espiritual. No verso 12 ele vai pontuar isso. Não é contra carne e sangue, a nossa luta ela é espiritual. Então nós precisamos lutar com as armas corretas, não com a força do nosso braço. E quais são algumas dessas armas que Paulo vai citar aqui? Primeiro, a justiça de Cristo imputada a nós, os salvos em Cristo. Eu não tenho justiça em mim mesmo, assim como você não tem. Nenhum ser humano tem justiça em si mesmo. Mas aqueles que Cristo aceita, eles passam a receber, como na conta, é creditado na nossa conta, a justiça de Cristo. Quando Deus olha para a gente, ele nos vê como justos, porque ele vê Cristo. Ele vê Cristo. Então, essa justiça, ela nos protege diante das acusações do maligno. O maligno, ele é especialista em nos acusar, né, em nos derrubar dessa forma. Mas nós temos a justiça de Cristo. Cristo nos justificou. Então, essa é uma arma poderosa que nós temos contra as mentiras do diabo.
Outra arma que nós temos é a verdade. A verdade. O maligno, ele usa mentiras para nos combater, para lutar contra nós e muitas vezes né, tentar nos destruir. Mas nós temos a verdade que está na palavra do Senhor, a verdade que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a verdade. Né? Então, com a verdade, nós combatemos as mentiras. Outra arma que nós temos é a nossa fé, a certeza das coisas que nós não vemos, a certeza das promessas de Deus. Então, a nossa fé é uma arma poderosa. Aí nós temos a palavra de Deus, as escrituras sagradas. É outra arma poderosíssima, essencial na nossa luta. Lá nós encontramos nosso consolo, nós encontramos conforto, nós encontramos as instruções de vida, como nós devemos viver. Então, tudo isso nos defende, nos protege. E, finalmente, a arma da oração. Né? A gente já viu ali na primeira razão que nós precisamos orar, que se nós orarmos de acordo com a vontade do Senhor, Ele vai nos responder favoravelmente. Então, a oração é outra arma que nós precisamos lutar nessa batalha de glorificar ao Senhor no cuidado com o nosso corpo. E aí, eu creio que você, né, só nessas duas mentiras, você já começou a perceber que o que eu estou falando aqui não tem absolutamente nada a ver com muita coisa que você escuta aí nas redes sociais, né? Pois é, o foco das escrituras é outro. Nós não somos o centro do universo. O centro de tudo é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos e devemos sim cuidar da nossa alimentação e do cuidado e da atividade física. Agora, isso com uma razão de glorificar o Senhor. Lembra? O tema dessa live é como glorificar o Senhor. Não é como você virar uma Miss ou um Mister Fitness, não é como você perder X quilos em tanto tempo, não é sobre isso. É glorificar a Deus no cuidado com o seu corpo. Então vamos para a terceira razão por que você não está glorificando a Deus no cuidado com o seu corpo. Você não está se beneficiando do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja. Se você não está se beneficiando do corpo de Cristo nessa luta para glorificar o Senhor por cuidado com o seu corpo, você está perdendo muita coisa. E aí eu vou te perguntar. Primeira pergunta que não quer calar. Você está congregando? Porque se você não estiver congregando, eu vou te chamar agora ao arrependimento imediato. Nós não podemos deixar de congregar. Nós precisamos fazer parte de um corpo. Todo cristão precisa fazer parte de uma igreja. Se você não estava numa igreja saudável e aí saiu da sua igreja, não fique rodando por aí. Procure uma igreja saudável. Elas existem, certo? Então, essa é a primeira reflexão que eu quero que você faça. A segunda é, você ora junto com alguém? Você coloca essas suas lutas relacionadas à alimentação, à atividade física, você coloca isso em oração, compartilha com alguém. Você estuda as escrituras junto com alguém. Você estuda um bom livro cristão com alguém. Você presta contas dos seus pecados. Você confessa os seus pecados para outros irmãos, para que você possa crescer, para que você possa ser restaurado. Se você não está fazendo isso, você não está se beneficiando do corpo de Cristo. E aí eu escolhi alguns trechos muito, muito legais nas escrituras. Sou apaixonada, gente, pela palavra de Deus, então para mim todos os trechos são muito, muito legais, tá? Mas vamos lá. Primeiro que eu quero olhar com vocês é Provérbios 18, verso 1, que diz o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O mundo, ele nos pressiona a sermos o centro do universo, né? Se coloque em primeiro lugar. Você é o centro do universo. Né? O importante é você se colocar, né, ali como destaque, trazer os holofotes para você. Se as pessoas te incomodam, livre-se das pessoas, nem que você tem que viver sozinho, que a Bíblia diz é o contrário. O solitário, ele está agindo contra a verdadeira sabedoria. É tolice se isolar. Tolice se isolar. Outro trecho, Tiago, capítulo 5, verso 16. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados.
muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, aqui nós vemos dois pontos importantes. Primeiro, o confessar os pecados uns aos outros. Nós precisamos das outras pessoas para poder crescer, para afiarmos uns aos outros. Então, nós precisamos de pessoas que nós possamos confessar os nossos pecados, orar juntos, né? E aí, o segundo ponto é esse. Ore uns pelos outros, ore por outras pessoas, peça oração de outras pessoas, pelas lutas que você está enfrentando. Não acredite na mentira do diabo, que Deus não se importa com essa área. Vou pedir oração por conta de alimentação, cuidado com o corpo. Não vou pedir, isso não é importante. É importante, porque Deus quer ser glorificado nessa área da sua vida. Então, coloque diante do Senhor, compartilhe com outros irmãos, lute com outras pessoas. E aí, outro trecho que vai falar sobre essa importância da vida em comunidade. 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo vai falar sobre os dons espirituais. E ele vai falar como Deus escolheu pessoas diferentes para compor um mesmo corpo, que é a igreja. Então, ele faz essa comparação como se cada membro da igreja fosse uma parte do corpo. E aí, cada uma dessas partes, elas são importantes. Né? Imagina, um coração não anda sozinho, um pulmão não anda sozinho, um cérebro não anda sozinho, ele precisa estar dentro do corpo para poder funcionar, né? Não só o bom funcionamento dele, mas o bom funcionamento do todo. O corpo de Cristo, a igreja, é a mesma coisa. Então, eu vou ler aqui para vocês, 1 Coríntios 12, do 18 ao 27. Deixa eu abrir aqui a Bíblia aqui também, se você tiver com a sua Bíblia, vai te dar um tempinho para chegar aí. Eu estou com a Bíblia aqui e eu estou com as passagens anotadas no computador também. Então, vamos lá. 1 Coríntios 12, do 18 ao 27. Diz assim a palavra de Deus. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de vocês. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, o que eu falei no começo, cada um de nós, os salvos em Cristo, nós somos partes de um corpo. Se nós estivermos fora, desconectados desse corpo, nós tanto não estaremos funcionando bem, como nós estaremos atrapalhando o corpo. Porque a gente acabou de ler isso, cada membro do corpo é importante. Nós precisamos dessa convivência. É nessa convivência que os nossos pecados afloram, que as pessoas podem nos ajudar, podem caminhar com a gente, nós podemos ajudar outras pessoas caminhando com outras pessoas. Então, gente, nós precisamos do corpo. E isso é uma ferramenta muito, muito boa na luta para glorificar ao Senhor no cuidado do nosso corpo. Nós precisamos do corpo de Cristo para glorificar o nosso corpo, né, que Deus nos deu. Então, Deus nos fez para viver em comunidade, não nos isolemos. Quem se isola está agindo como tolo. Quarta razão por que você não está glorificando a Deus no seu cuidado com o corpo. Você tem alvos errados. Alvos errados. E aí eu vou te perguntar, você sabe qual é a vontade de Deus para o cuidado com o corpo? E essa pergunta, ela é muito importante. Eu vejo muitas pessoas associando o cuidado com o corpo única e exclusivamente com o cuidar da alimentação,
ter uma alimentação saudável, fazer atividade física. E para quem já leu o livro, ou até para quem já participou da primeira turma do curso, sabe que vai muito além disso. Muito além disso. O que Deus quer da gente. Até porque essa parte da alimentação, da atividade física, ela tem, ela não tem ênfase nas escrituras. Ela é mencionada nas escrituras, ela é um ponto, sim, que Deus se importa, mas não com a ênfase que nós damos. A ênfase que a Bíblia dá para o cuidado com o corpo é na santidade do corpo. Então, o cuidado com o corpo ele pode ter esses dois aspectos, a saúde e a santidade. A Bíblia não enfatiza a saúde do corpo. Ela enfatiza a santidade do corpo. O que é isso? É um corpo que não é entregue à imoralidade. E aí, isso pode ser de várias formas. As formas mais óbvias, né? Adultério, fornicação, essas são as mais óbvias. Mas as menos óbvias, a maneira que você se veste, a maneira que você se comporta, né? Então, tudo isso é cuidado com o corpo. Tudo isso conta na questão de glorificar o Senhor. E conta mais ainda do que o cuidado com a saúde. A gente perdoa que a minha voz começa a ficar assim, porque onde eu tô tem muitos livros e fica um pouquinho aquele cheiro de mofo e a minha voz às vezes fica um pouquinho falhando, mas vai dar certo, a gente consegue chegar até o final. Se Deus quiser. Outra pergunta que eu quero fazer para você. E aí, nos meus stories de hoje, eu falei um pouquinho sobre isso, sobre os desejos do coração. E se você não viu, te convido depois a dar uma passadinha e olhar essa história. Por que você come o que você come? Quais são os desejos que você está tentando suprir com a alimentação? Geralmente não é o óbvio, né? Ah, como que eu tô com fome? Às vezes, baixo, voltou. Tá tudo certo aí para vocês? Que apareceu aqui uma mensagem para mim que tinha dado uma pausa por baixa conexão com a internet. Alguém puder sinalizar aí que tá tudo ok? Tá ok. Beleza. Então tá tudo ok. Engraçado, tem uns efeitozinhos novos aqui. Joia, beleza. Então vamos para frente. Voltando aqui sobre os desejos do nosso coração, né? Por que você escolhe o tipo de comida que você escolhe? E geralmente não é o óbvio. Geralmente não é por fome. Se a gente só comesse quando está com fome, é ótimo, mas não é a realidade, né? O nosso comer vai para além disso. E nem sempre isso é pecado. Algumas vezes sim. Mas por que você come o que você come? Quais são os desejos que você está buscando suprir? Ou então, por que você faz atividade física? Ou ainda, por que você quer fazer atividade física? Essas perguntas, elas nos direcionam a descobrir quais são os desejos do nosso coração. E aí, elas são perguntas que nós precisamos refletir um pouco. Porque, às vezes, a gente responde muito rápido, é porque tal coisa. Mas quando a gente para refletir e olhar para dentro do nosso coração, enganoso, a gente vê, "Oh, não é exatamente isso. Eu falo que eu quero fazer atividade física para glorificar a Deus, mas a verdade é que eu não uso o meu corpo para glorificar a Deus. Como é que eu quero fazer atividade para glorificar a Deus se eu não estou nem servindo ninguém? Então, será que isso é verdade? Ou será que eu quero um corpo ali, na verdade, para ficar exibindo por aí, eu quero competir com alguém? Então, precisa de uma sinceridade muito grande para olhar para dentro do coração e puxar essas coisas, tá? Então, o que você quer alcançar com o cuidado do seu corpo? Reflete sobre isso. O que você quer alcançar? E aí, nós vamos olhar aqui, um trechinho em 1 Coríntios, capítulo 10. Inclusive, é o trecho que deu origem ao nome do livro, né? Do livro e do curso, Comer para a Glória de Deus. Esse nome ele vem de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o versículo. Agora vamos entender qual é o contexto desse versículo. O que está sendo, o que Paulo, foi Paulo que escreveu a carta de Coríntios, Paulo estava tratando aqui? Do que ele está falando? O que é esse glorificar a Deus no comer ou beber? Vamos lá. 1 Coríntios 10, a gente vai ler
do verso 23 até o primeiro verso do capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Como de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não propriamente, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois, porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo, porque dou graças? Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Então, vamos lá. O que é que fica mais martelando na nossa cabeça depois de ler esse trecho? Acho que vocês percebem que eu dei uma ênfase especial, né? O cuidado com o próximo, o não buscar os seus próprios interesses. Então, quando a Bíblia fala, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, ela está tratando em darmos mais honra às outras pessoas do que a nós mesmos. E Paulo finaliza esse trecho que eu li dizendo: sejam meus imitadores. Eu busco fazer isso, dar mais honra às outras pessoas do que a mim mesmo. E ele fazia isso por quê? Porque ele estava imitando Cristo. Cristo não levou em consideração o fato de ser Deus, mas se esvaziou da sua divindade, veio até essa terra miserável para nos salvar. Então ele se esvaziou da sua divindade para se relacionar com a gente. Ele é infinitamente superior a nós, mas ele veio buscar os nossos interesses, nos salvar. Então nós devemos dar mais honra, buscar mais o interesse dos outros, né? E aí, gente, dentro desse assunto, sempre me vem à cabeça a seguinte situação. Às vezes, tem pessoas que, por exemplo, elas são convidadas para comer na casa de alguém. E aí a pessoa que convidou prepara ali uma refeição com todo carinho, né? Pensando em algo especial, tal. E aí a pessoa chega lá na casa da que preparou, né, a refeição, olha para a comida e fala: "Ai, eu não como isso, eu não como aquilo". E às vezes, gente, nós consideramos essa pessoa que, eu não como isso, eu não como aquilo. Não, ela tem muito autocontrole. Não, gente, ela tem falta de amor. Isso não é autocontrole, isso é falta de amor. A não ser, claro, se nós estivermos falando de uma pessoa que tem uma doença. Ela não pode. Vamos imaginar, uma pessoa que ela é alérgica a camarão. E a alergia é severa, que se ela comer, fecha a garganta, ela morre. Obviamente, ela vai ter que dizer: olha, me perdoe, mas eu não posso comer isso, porque eu tenho uma alergia severa. Esse é um caso. Agora, por conta de estética, gente, por conta de querer manter um manequim tamanho X ou Y, eu destratar uma pessoa, recusar uma refeição que está sendo servida para mim, né? A gente acabou de ler aqui, Paulo estava tratando sobre alimentos que eram sacrificados a demônios. E ele diz assim: não, não, se alguém te oferecer, não diga não, aceite. Olha isso. Por quê? Aí ele vai dizer que o demônio não é nada. Então,
se você tá ali e quer comer, coma, porque nós temos essa liberdade de comer o que nós quisermos. Comer, nós temos liberdade para comer de tudo. Obviamente, essa não é a história toda. A Bíblia não é um capítulo só, não é o capítulo só que eu li. Em outras partes da Bíblia vai tratar, sim, sobre glutonaria, que aí é o outro lado. Né? Então, nós temos essa liberdade, nós podemos comer de tudo, mas sem cairmos em glutonaria. Não é o tipo de comida que define a glutonaria, mas é o quanto eu como, né? A maneira que eu como, o que eu estou buscando quando eu estou me alimentando daquela forma. Certo? Então, vamos voltar aqui para esse texto. O ponto principal, então, de quer beber, quer a gente beba, quer a gente coma, fazer tudo para a glória de Deus, é buscar o interesse dos outros. Eu não sou o centro no universo. Isso é difícil para a gente, tá? Isso é bem difícil para a gente. Mas nosso alvo, aqueles que são salvos, é sermos imitadores de Cristo. E aí, mais uma vez eu vou falar, gente, aqui, a minha proposta, tá? E aí eu vou me desculpar. Se você veio buscando uma dieta, se você veio buscando alguém que fale para você de forma muito rígida sobre a alimentação e atividade física, não é comigo, tá? O que eu estou te mostrando é como glorificar a Deus. Para glorificar a Deus, você não precisa ser um super atleta, você não precisa ser aquela pessoa que só come orgânico, verde, higienizado na própria casa. Na verdade, isso está muito mais perto de um distúrbio alimentar, como eu trato no livro e como eu trato no curso, explicando o que são os distúrbios alimentares, do que uma alimentação que glorifica o Senhor, tá? Ok? Vamos para frente. Então, quinta razão porque você não está glorificando a Deus. Você busca comida para resolver problemas que nunca serão resolvidos dessa forma. Você come por ansiedade. Você come doces quando você está triste. Isso resolve a ansiedade? Isso resolve a tristeza? Não, né? Só causa mais. Só piora a situação. Quando nós vamos para a comida, esperando sermos redimidos, sermos salvos, sermos protegidos, nós estamos fazendo da comida o quê, gente? Nós estamos fazendo da comida o nosso Deus. Sempre que você vai para a comida como refúgio, você está tratando a comida como um Deus. E a comida não é Deus. E Deus fala coisas muito sérias para nós quando nós temos outros falsos deuses no nosso coração. Para isso, a gente vai olhar o texto do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 14. Na sua Bíblia aí, vá para Ezequiel, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 8. Ezequiel 14. Vamos lá. Portanto, Deus falou. Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertam-se e afastem-se dos seus ídolos. Desviem o rosto de todas as suas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel que se afastar de mim, quer que levantar ídolos dentro do seu coração e que depois vier consultar um profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem, farei dele um sinal e provérbio, e o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou Deus. E esse, gente, é apenas um trecho onde Deus fala de uma maneira muito rígida e firme com o povo de Israel sobre a idolatria no coração deles. O levantar falsos deuses. Seguir
deuses com um D minúsculo que não são deuses. Só existe um Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, Criador de todas as coisas, Senhor Jesus, nosso Salvador. Então, o que Ezequiel escreveu aqui, que o Senhor inspirou? No verso 5, ele diz que seguir ídolos nos afasta do Senhor. Nos afasta do Senhor. Quando nós estamos nos dobrando diante dos falsos deuses, nós estamos automaticamente nos afastando do Senhor. O Senhor vira o rosto para a gente quando nós adoramos outros deuses. Verso 6, Deus chama os idólatras ao arrependimento. Ele fala: convertam-se, voltem, voltem para mim. Porque o Senhor, ele pode, ele pode ficar com raiva, né? A Bíblia diz que Deus sente indignação todos os dias. Mas tem uma coisa que quebranta o coração do Senhor, é o nosso arrependimento. Quando a gente se volta para o Senhor, quando a gente se arrepende, quando a gente se converte. Então ele pede à casa de Israel: voltem, se convertam, e eu vou aceitar vocês. Então, é a mesma coisa que Deus fala para a gente, se a gente estiver usando alimento para essa finalidade. Nós devemos voltar. Não só alimento, né, gente? Porque também a atividade física, ela pode ser usada como um Deus. Eu conheço muitas situações de pessoas que às vezes passaram por um divórcio ou perderam o emprego, e aí elas vão para a atividade física e elas viram ali obcecados por resultados ou de estética ou de saúde, mas porque elas estão buscando uma redenção, buscando alguma coisa para tapar um buraco no coração delas, mas que não é aquilo. É o espaço que Deus colocou dentro do coração de cada pessoa. Elas querem encher com alimentação, ou atividade física, ou cuidado com o corpo, qualquer coisa desse tipo, né? Mas nós devemos voltar para o Senhor. Como eu falei, quando nós adoramos ídolos falsos, o Senhor vira o rosto contra nós. Eu não sei você, mas tem uma coisa que eu não quero na minha vida, é o Senhor virando o rosto. Então, se nós estivermos buscando alimento como refúgio, o Senhor nos chama ao arrependimento. E se nós atribuímos poderes aos alimentos ou à atividade física que só Deus tem, nós também estaremos sendo idólatras e precisamos de arrependimento. Então, resumindo aqui, nós falamos de 5 razões porque você não está glorificando ao Senhor no cuidado com o seu corpo. Então, eu quero propor 5 passos para você começar a glorificar ao Senhor na sua alimentação. E o primeiro passo é orar. Oração específica. A gente viu aqui que Jesus disse que se nós orarmos de acordo com a vontade dele, ele vai atender as nossas orações. Então, coloque em oração o seu desejo de glorificar a Deus no cuidado com o seu corpo. Primeira coisa. Segundo passo, estude a Bíblia para entender o que ela ensina e o que ela não ensina sobre cuidado com o corpo. Às vezes, gente, nós estamos carregando fardos que Deus nunca colocou para a gente carregar. E nessa área é comum demais. Como eu já mencionei aqui, às vezes você acha que você precisa, eu preciso comer só salada orgânica e eu preciso fazer atividade física 3 vezes por dia para glorificar Deus. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Continua comigo que você vai aprender. Mas busque as respostas nas escrituras, né? Esse é o segundo passo. Terceiro passo, peça perdão ao Senhor pelos pecados que você já reconheceu que você tem cometido nessa área. O primeiro passo para a nossa mudança é o arrependimento, é pedir perdão ao Senhor. Isso limpa o nosso coração para que a gente comece a construir novos comportamentos. Então, se arrependa dos comportamentos pecaminosos e peça perdão ao Senhor. Peça perdão, confesse esses pecados com alguém, né? Aí vem o nosso quarto passo, que é juntar-se a outros irmãos para lutar. Então, junte-se a outros irmãos para orarem juntos, para você confessar os seus pecados, para vocês buscarem respostas nas escrituras, para vocês lerem livros juntos, né? Então, tem alguém para caminhar com você, para você prestar contas, né? A pessoa que fica te cobrando aí, e aí, como é que foi hoje? E aí, está firme? Como é que está na leitura das escrituras, nos estudos? Então, tenha pessoas assim ao seu lado. Quinto passo, abandone os deuses falsos.
pare de correr atrás de outras coisas, quaisquer que sejam elas, para alegria, para satisfação, para lidar com ansiedade. Então, eu coloquei, eu postei no meu feed uma estratégia de como lidar com suas emoções para que você não vá para a comida. Eu postei no feed, tem coisas nos stories, ao longo desses próximos dias eu vou estar falando muito sobre isso, então tem muito conteúdo para você acessar. E claro, o curso tem um módulo inteiro falando em como você lida com as emoções para que você não vá para a comida, ok? Então, o quinto passo é abandone os falsos deuses. E eu quero colocar mais um passo. Esse passo é você fazer a sua inscrição, gente. A inscrição para o curso online Comer para a Glória de Deus. Então, a gente vai terminar daqui a alguns minutos e aí a inscrição já vai estar aberta para você fazer parte do curso, tá? Como é que você pode fazer a inscrição? Você vai na descrição do meu perfil, tem lá o link, você clica e vai ter lá Comer para a Glória de Deus. Ou então você pode ir direto para o site comerpragloriadedeus.com. E lá você faz a sua inscrição. Automaticamente, assim que você faz a inscrição, você já tem acesso a todas as aulas, tá? Então não é, libera a aula a cada semana, não. O curso todo, você fez a inscrição, o curso inteiro vai estar liberado para você. São 3 módulos, 20 aulas, mais as lives que ficam gravadas e vão para lá também. Nós temos algumas aulinhas curtinhas com algumas nutricionistas dando informações preciosas sobre saúde, tá? Se você não pegou o começo dessa live, vou passar rapidamente aqui quais são os assuntos que são tratados no curso. Então, primeiro, o problema não é o estômago, então eu vou explicar o que é o coração, o ser interior, como é que ele funciona, por que nós fazemos o que nós fazemos. Aí nós vamos fazer um exame de coração, não o coração físico, mas o ser interior. Vamos avaliar quais são as nossas tendências de pecado, como é que a gente luta com elas. Vamos ver o que é a liberdade cristã na alimentação. Nós temos muita liberdade, gente. Por isso que é muito legal você saber realmente o que Deus fala, porque nós temos liberdade de comer, tá? Nós não precisamos nos submeter a jugos de escravidão mais. Aí nós vamos aprender quais são os pontos fundamentais para a mudança. Né? Temos uma aula sobre jejum espiritual, que é diferente do jejum intermitente. Temos aulas sobre os distúrbios alimentares, como a gente lida com cada um deles. Temos uma aula sobre sinais de que os nossos comportamentos passaram do limite. Outra aula sobre o entendimento bíblico do corpo, os padrões de beleza de Deus, quem está realmente no controle, uma aula sobre preguiça, uma aula sobre culpa, 2 aulas sobre ansiedade, uma aula sobre temor dos homens, uma aula sobre insatisfação e uma aula sobre tristeza. Então, tudo isso está no curso. Essa live vai ficar salva e eu te peço, envie para outras pessoas, gente. Vocês viram que é um conteúdo bíblico. É um conteúdo para ajudar o corpo de Cristo, o povo de Deus, a ouvir a voz de Deus, tá? E uma outra coisa, as 5 primeiras pessoas que fizerem inscrição, daqui a pouco você pode fazer a sua, as 5 primeiras vão ganhar o livro Comer para a Glória de Deus, ok? Então, eu quero agradecer demais a presença de cada um de vocês hoje aqui. Esses próximos dias, na verdade, os próximos 10 dias, eu vou estar falando sobre esse assunto aqui no Instagram. Não é sempre que eu falo sobre esse assunto, tá? Mas os próximos 10 dias eu vou estar falando sobre isso. As inscrições vão ficar abertas. Que mais eu vou fazer uma outra live nessa próxima quinta-feira. E na próxima semana, uma live de perguntas e respostas. Então, se você quiser mandar alguma pergunta, você já pode mandar no meu direct, você pode mandar para minha equipe de suporte, você pode mandar por e-mail, qualquer maneira que você quiser. E vou abrir também caixinhas para receber essas perguntas de vocês e depois responder. Ok? Então eu queria finalizar orando, e aí vocês podem descansar ou comer para a glória de Deus. Vamos orar. Santo Deus, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo, compartilhando a sua palavra, a esperança que nós temos nela, Senhor. Obrigada por ser um Deus tão gracioso que não nos deixou sem respostas. Senhor, eu não conheço todas as pessoas que ouviram essa live, o Senhor conhece. E eu quero pedir, Senhor, por cada uma delas, Pai, que o Senhor ajude cada uma delas a crescer, em te glorificar, Senhor. Crescendo também em te conhecer, Senhor. Eu peço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal.